Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Fisio-UTI na Prática, onde eu abordo temas que vão te ajudar a ter o raciocínio fisioterapêutico avançado e dominar o plantão, atendendo com segurança. Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e hoje a gente vai abordar desta forma que você escolhe o melhor tratamento fisioterapêutico para seu paciente na UTI. Sempre abordando de uma maneira prática, o que realmente acontece dentro da terapia intensiva. Sem figura, sem falar algo que não acontece, focando no básico, porque o básico é o mais importante. Você aprendendo o básico, você consegue progredindo cada vez até atingir esse raciocínio fisioterapêutico avançado. Hoje, a gente vai discutir um caso clínico. O caso clínico aconteceu hoje, discutindo com um dos alunos do método fisioterapia intensiva. A gente vai discutir esse caso clínico durante essa aula. A gente vai abordar uma metodologia que você pode colocar em prática, um passo a passo simples para conseguir escolher o melhor tratamento para o seu paciente. E a gente vai discutir a importância disso para fazer você ser visto como um profissional diferenciado, ter melhor retorno financeiro e ser visto como fisioterapeuta que modifica mesmo o desfecho do paciente dentro da terapia intensiva. Tá cansado do plantão, tá ficando frustrado quando você está atendendo. Fica aqui com a gente, comece a colocar em prática esses conteúdos que você vai começar a ver o resultado no dia a dia. Começar a ver o resultado de ficar sendo mais valorizado, começar a ver o resultado de ser um fisioterapeuta diferenciado, um fisioterapeuta referência em fisioterapia e terapia intensiva, tendo esse raciocínio fisioterapêutico avançado. Esse é um dos pontos principais que você deve focar. Se você está começando agora, se você já tem tempo de experiência, se você tem 10 anos de atuação dentro da terapia intensiva e tem ainda alguma dificuldade para definir a melhor conduta para o seu paciente, fica aqui com a gente que a gente vai discutir como o que a gente vai abordar hoje pode facilitar essa sua tomada de decisão. Com o conteúdo que você vai ter aqui hoje, você consegue escolher a melhor conduta para seu paciente, a melhor forma de você escolher o melhor tratamento fisioterapêutico para seu paciente na UTI. E aí, vamos começar. Primeiro, direto. Já abordando de uma maneira bem direta. Muitas vezes o fisioterapeuta, ele confunde o que ele é dentro da terapia intensiva. Você é um fisioterapeuta dentro da UTI. Você não é médico, você não é enfermeiro, você não é nutricionista, você não é técnico de enfermagem, você não é fonoaudiólogo, você é o fisioterapeuta. Então, já sendo direto, seja o fisioterapeuta no plantão, dentro da terapia intensiva. Não queira ser enfermeiro, não queira ser o médico, não queira ser o técnico de enfermagem, não queira ser o nutricionista. Antônio, mas querem que eu faça outras coisas? Você vai modificando o ambiente que você trabalha quando você tem as competências e habilidades necessárias para isso. E essas competências e habilidades não é só estudar um artigo, não é só estudar o livro. Você se capacitar para ser um líder dentro da terapia intensiva. E para isso você tem que saber o que é a fisioterapia. O que é a fisioterapia? É uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinético-funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerado por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. Isso é a definição da fisioterapia lá no Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Vou repetir mais uma vez. É uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerado por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. Então, pegou essa definição? Observe, você é esse profissional que tem que ter a capacidade de estudar, prevenir e tratar esses distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistema do corpo humano. Será que você está habilitado para isso mesmo? Será que você tem essa competência, essa habilidade técnica? Ou você chega dentro da terapia intensiva e só quer focar no ventilador? Ou você chega na terapia intensiva, só quer ver uma gasometria? Ou você chega na terapia intensiva e só quer discutir exames laboratoriais? Tem que ter esse conhecimento? Tem. E tem que ter aprofundado. Mas isso é uma das coisas que você tem que saber. O principal é ter o conhecimento fisioterapêutico. E o que as pessoas, os fisioterapeutas, confundem sua atuação dentro da terapia intensiva? Muitas vezes eles confundem sua atuação dentro da terapia intensiva. Por quê?
ou não tiveram no estágio da faculdade que teve um profissional que mostrasse o que realmente ele tem que fazer, ou fizeram uma pós-graduação que não discutiu essa parte da atribuição do fisioterapeuta, o que o fisioterapeuta tem que fazer, o que ele tem que avaliar, e sim, foi dando aulas aí separadas, um professor dá uma aula de ventilação, outro de imobilização, e de forma esse profissional extremamente qualificado que deve ser. Ou você está atuando num ambiente de hospital cheio de vícios ruins para você que é fisioterapeuta, então você pode trabalhando no hospital que foi acostumado lá, que o fisioterapeuta é o que colhe toda a cultura de secreção traqueal, o fisioterapeuta é o que troca o circuito ventilador, o fisioterapeuta que fica tirando o copinho de secreção do circuito, o fisioterapeuta é o que fica carregando o ventilador de um lado para o outro, e aí você pode estar trabalhando no hospital cheio desses vícios, no hospital que você não faz a fisioterapia, e você pode modificar isso no ambiente. Então, muitas vezes, o profissional confunde por causa disso. O profissional, muitas vezes, se acha desvalorizado, acha que não tem autonomia, acha que não consegue fazer a conduta necessária, que não está preparado, porque ele não teve uma formação ideal. Ou ele está atuando num local que desvaloriza ele, porque não sabe o que é que um fisioterapeuta faz, ou ficou próximo de profissionais que não têm as competências e habilidades técnicas necessárias. Existem profissionais e profissionais, e você pode ser esse profissional acima da média, o profissional que faz o diferencial, o profissional que modifica o desfecho, que faz uma fisioterapia com qualidade. E para isso você tem que sim saber que você é o fisioterapeuta e você é extremamente importante dentro da terapia intensiva. O fisioterapeuta é extremamente importante dentro da fisioterapia intensiva. Você que é fisioterapeuta, que tem alguma dúvida da sua importância, é porque você realmente não sabe o que o fisioterapeuta faz dentro da terapia intensiva. O fisioterapeuta salva vidas, o fisioterapeuta modifica desfecho, o fisioterapeuta pega um paciente que estava quase parando, porque não estava conseguindo ventilar, e realiza uma conduta, reverte uma telectasia, faz uma conduta desobstrutiva, faz uma conduta que melhora essa patência das vias aéreas e o paciente volta a ventilar. O fisioterapeuta pega um paciente que está lá tendo um edema agudo de pulmão e ajusta a ventilação não invasiva de uma maneira adequada, com rise time, percentual de ciclagem, com um delta de pressão satisfatório, com a marcha, com a interface ideal, e o paciente não é entubado e previne as complicações. Um fisioterapeuta da terapia intensiva pega um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica que está apresentando rebaixamento do nível de consciência por hipercapnia e coloca uma máscara de ventilação não invasiva da maneira correta, com os ajustes necessários, faz a monitorização contínua e faz com que esse paciente não seja entubado e tenha a alta mais rápida da terapia intensiva. E eu poderia citar várias outras coisas que você, como fisioterapeuta, tem de extrema importância. Você pega um paciente que estava sem andar dentro da terapia intensiva e faz que o paciente tenha alta andando da terapia intensiva. Você pega um paciente que estava num desmame prolongado, estava com fraqueza muscular adquirida na UTI e faz com treinamento muscular inspiratório que esse paciente que tenham dito que não consegue sair da ventilação mecânica, saia e depois volte para visitar você dentro da terapia intensiva e fale da sua importância para os outros ambientes que são necessários. E você tem que pensar dessa forma, pô, eu sou importante. Sou importante dentro da terapia intensiva e eu posso ter o meu valor, eu posso ser respeitado quando eu souber o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e qual é a melhor conduta que eu tenho que fazer dentro da fisioterapia em terapia intensiva. E isso faz o diferencial de ser fisioterapeuta de plantão e mais um no plantão. Não queira ser uma pessoa no plantão. Queira ser o fisioterapeuta de plantão. Pô, quem é que está aqui de fisioterapeuta de plantão? Sou eu, o fisioterapeuta. Faço o diferencial. O paciente está apresentando ciclonia. Você é lembrado. O paciente está com fraqueza muscular adquirida na UTI. Você que define o que vai fazer, como vai fazer, da maneira, fazer a estimulação, vai fazer uso de cicloergômetro, vai progredir a funcionalidade. Vou fazer um treinamento muscular inspiratório no paciente que está traqueostomizado. Eu vou avaliar um pico de fluxo expiratório para identificar se esse paciente consegue ser decanulado. Eu vou colocar o paciente da posição sentada para a posição ortostática. Esse paciente já tem condições ou esse paciente tem risco de ter uma queda, de apresentar uma síncope porque está tendo uma arritmia. Essa capacidade de avaliar o caso concreto, definir a melhor conduta é extremamente necessária. Eu acho que ficou clara essa importância de você ser o fisioterapeuta e não ser outro profissional de plantão. Cada um tem sua importância. O enfermeiro vai ter sua importância, o médico vai ter sua importância, o técnico de enfermagem vai ter sua importância dentro da terapia intensiva e você tem que saber sua importância e se portar como profissional faz o diferencial, o que é e que é importante dentro da terapia intensiva. Vou dar um exemplo de que aconteceu comigo.
Eu já trabalhei em hospital público, hospital particular, agora trabalho em hospital militar e eu trabalhei uma vez em uma empresa de adaptação de ventiladores mecânicos. Na verdade, eu tinha uma empresa e a gente fazia adaptação dos pacientes da terapia intensiva que iam para home care. E veja o que aconteceu. Era noite, mais ou menos às 9 horas, a empresa entrou em contato com a gente, né? Era eu e outros fisioterapeutas. Olha, tem que fazer uma adaptação de um paciente que vai para home care. O paciente vai amanhã para home care. A gente deixou o ventilador mecânico lá na UTI e tem que ir lá fazer a adaptação. E aí eu fui lá fazer a adaptação, entrei no hospital, entrando direitinho desse caso. Tem coisa que fica na mente da pessoa, né? Entrei, entrava esse lado direito, depois pegava-se para o lado direito dentro da UTI, e quando eu entrei na UTI eram 4 ou 5 leitos do lado de cá, 4 ou 5 leitos do lado de cá, e tinha um ventilador em cima, assim, de uma mesa. E aí eu perguntei, olha, eu me apresentei, não, eu sou o fisioterapeuta que vim fazer a adaptação do paciente que vai para home care amanhã no ventilador mecânico. Aí cheguei lá, estava o paciente tracostomizado, desmamado da ventilação mecânica. Então, o paciente estava tracostomizado, desmamado. Avaliei o paciente, peguei o circuito do ventilador, testei o ventilador, conectei o paciente no ventilador, fiz a monitorização, vi se o paciente ficava bem adaptado, deixei lá uns 3 ou 4 ou 5 minutos, o paciente ficou bem adaptado e tinha outros profissionais lá. Desconectei o paciente do ventilador, expliquei como funcionava o equipamento. O paciente já estava desmamado da ventilação mecânica, já tinha 2 dias fora da ventilação mecânica, não precisava voltar para o ventilador e ia para a empresa de home care. Foi solicitado que o paciente ficasse com o ventilador mecânico pela empresa de home care. Então, o paciente foi solicitado para ficar no ventilador mecânico. E aí, fiz esse todo teste e quando eu estou saindo, expliquei lá para os outros profissionais que estavam, tinha um médico, expliquei, o paciente vai ter alta nessa UTI, nessa época ainda não tinha plantonista noturno de fisioterapia, e aí expliquei tudo lá, como é que o paciente ia progredir e ia saindo. Aí quando ia saindo, aí chegou uma outra profissional de saúde e disse, ser fisioterapeuta é muito bom. Veio aqui, passou 10 minutos e está indo embora. E muitas vezes a pessoa poderia responder achando que a pessoa está menosprezando, dizendo que não tem efeito. E aí eu peguei e dei uma resposta que ela não esperava. Eu disse, é mesmo, é muito bom. Se você quiser, você pode ir fazer a faculdade de fisioterapia. Eu até indico algumas faculdades de fisioterapia. Quando você tiver essas competências de vir avaliar um paciente e gerar a melhor conduta para o paciente, fazer com que o paciente consiga ir para casa com mais segurança e ir prevenido que o paciente morra, o paciente tenha uma complicação, é isso que a gente precisa, profissionais assim. Aí ela olhou para mim tá certo. E eu fui embora. Por que eu estou contando essa história? Porque você não é respeitado pelo que você faz. Você é respeitado pelo que você consegue definir que vai fazer. Fazer algo pelas pessoas que não têm conhecimento, muitas vezes você não vai ter aquela valorização pelo fazer. Mas saber o porquê está fazendo, indicar o que é para ser feito, é o que vai fazer você ser valorizado. E por isso o tema dessa aula de hoje. O tema da aula de hoje é como você definir a melhor conduta. Porque fazer uma conduta, repetir uma conduta técnica, é simples. Mas saber qual a conduta que você está escolhendo é o que vai fazer o diferencial, tanto para o paciente como você que é fisioterapeuta. Então, quando eu estou contando essa história, não é para me gabar, para dizer, eu cheguei lá e fiz o conta. Não, é para dizer, dessa forma que você é respeitado, e você pode também ter esse respeito. E o respeito, começa a ter o respeito profissional, o respeito financeiro, e você consegue se portar melhor, você consegue discutir, você sabe o que você está fazendo, você sabe por que você está ali dentro da terapia intensiva. E não está lá para cumprir tabela, você está lá para ser o fisioterapeuta, para fazer o diferencial. E qual é o melhor momento para você ter essas competências de definir a melhor conduta? O melhor momento é o hoje. Você não tem que esperar. Eu vou esperar para me preparar para quando eu for para um hospital X. Eu vou me esperar porque eu estou acabando ainda a faculdade. Não, eu vou esperar porque eu acabei a pós-graduação, entrei no hospital e lá o hospital não me valoriza muito. Não, o momento é agora. Se você tem um dia dentro da UTI e só é você o fisioterapeuta, você é o fisioterapeuta mais experiente dentro da terapia intensiva. Se você tiver 6 meses, você é o fisioterapeuta mais experiente da terapia intensiva. Se você tiver 1 ano, você é o fisioterapeuta mais experiente da terapia intensiva. Independente do tempo que você tiver, se tiver você, um único fisioterapeuta dentro da UTI, você é o profissional fisioterapeuta mais experiente. Então, você que tem as competências básicas para definir e realizar as condutas fisioterapêuticas,
para avaliar, traçar a conduta fisioterapêutica e realizar essa conduta. E não adianta, se você está lá, você tem que fazer a melhor intervenção. E aí o que vale mais? Dominar o ajuste de um botão do ventilador mecânico, dominar lá uma intervenção lá para conectar o paciente, para fazer um ajuste do ventilador mecânico, ou ter o raciocínio clínico fisioterapêutico avançado dentro da terapia intensiva. Costumo dizer que são como notas musicais. Você precisa do dó, você precisa do ré, você precisa do fá para fazer uma música. Não existe uma melhor nota, mas você precisa ter uma capacidade de gerar uma harmonia. Você tem que saber ajustar o dó, o ré, o fá para fazer uma música. Bater só por bater não vai gerar uma música, uma sonoridade. Vai sair uma nota qualquer, mas não vai sair uma sonoridade. Então, o domínio da ventilação mecânica, o domínio de uma técnica de mobilização, o domínio de uma eletroestimulação, o domínio do treinamento muscular inspiratório, o domínio para resolver uma sincronia. Isso são vários conhecimentos que, através de uma metodologia, de um processo de tomada de decisão, você consegue ter um raciocínio fisioterapêutico para criar uma música. O que seria a música? Para definir a melhor conduta para o paciente dentro da terapia intensiva. Então, você precisa de todos esses conhecimentos, mas precisa ter a capacidade de colocar isso em prática. A capacidade de chegar no paciente e gerar a melhor intervenção. Teve um caso clínico que aconteceu hoje. A gente tem lá no método fisioterapia intensiva, formação que eu sou professor, um grupo de teleconsultoria. E aí, nesse grupo de teleconsultoria, foi discutindo um caso clínico hoje que eu dei até o parabéns para a aluna que ela passou o dia todo tentando resolver esse caso clínico e terminou conseguindo resolver. E aí, quando ela mandou, dentro do caso clínico, ela mandou uma imagem do ventilador mecânico, eu vou pegar aqui o caso clínico para vocês. Ó. Bom dia, paciente de 63 anos, do sexo feminino, diagnóstico de DPOC, pneumonia, hipertenso. Hoje vem fazendo esforço respiratório na ventilação mecânica. Aí mandou o gráfico do ventilador, estava fazendo ciclagem tardia e reduziu o tempo expiratório, porém ainda está fazendo esforço. Então, o paciente estava ventilando em PCV, desculpa, nem colocou aqui o modo está embaixo. É um paciente de diagnóstico de DPOC, pneumonia, hipertenso, com esforço respiratório na ventilação, estava com ciclagem tardia, reduziu o tempo expiratório, porém ainda está fazendo esforço. Então, no gráfico, o paciente estava em VCV, com volume corrente 340, uma frequência de 16, um tempo expiratório de 0,5, a VCV, tempo expiratório. Nesse ventilador, você ajusta o tempo expiratório e vai dar o fluxo de acordo com o tempo e de acordo com o volume corrente. PIP de 5, sensibilidade de 2, um FO2 24%. E aí no gráfico de fluxo, um padrão de obstrução expiratória. Ele não tinha um pico de fluxo expiratório satisfatório e fazia um esforço expiratório. E aí eu fiz uma pergunta clara para o profissional. Vamos seguir um processo de tomar decisão. Foi passado gasometria, foi passado os sinais, como é que o paciente estava, mas vamos seguir um processo de tomar decisão. Você tem alterações, certo? É o DCTA, né? As alterações são os dados objetivos, os D de dados objetivos. Quais são os dados objetivos que estão alterados? Então, padrão de obstrução, o paciente está apresentando um esforço expiratório, estava apresentando a sincronia. Então, você tem os dados objetivos. O que é que pode estar causando essas alterações? O que é que pode gerar um padrão de obstrução? Pode ser um broncoespasmo, pode ser uma rolha, pode ser um tubo acotovelado, pode ser um filtro encharcado. Então, você tem várias hipóteses. O que é que está causando esse esforço expiratório? É a obstrução ou é o paciente que está com aumento do metabolismo? Ou o paciente está fazendo um volume expiratório baixo, ele quer tentar gerar mais volume, faz esforço ex, esforço ins e fica tentando gerar mais volume. Qual a hipótese? Então, primeiro é o dado, você avaliar e tem mais dados, tem exame de imagem, o que é que tem aquilo dali para identificar? Pronto, peguei os dados e identifiquei o que é que está alterado naqueles dados. Para isso eu tenho que ter o conhecimento teórico da ventilação, tenho que ter o conhecimento teórico da avaliação, tenho que saber avaliar de maneira detalhada o que eu tenho que fazer na inspeção, na palpação, na ausculta. Tem que avaliar tudo isso. Não adianta. Não é mágica. Não é olhei o ventilador e vai dizer o que é que tem. Não é mágica. Siga o processo. Depois disso, o que é que a causa correlaciona com a alteração do dado? Então, várias hipóteses de causa que pode estar gerando aquele dado. Vamos atacar nas coisas mais simples primeiro. O que é que pode ser corrigido mais simples? Aí uma obstrução por rolha. Vamos ver se é uma rolha. Qual é a conduta que pode ser feita com a rolha? Gera uma terapia desobstrutiva para a rolha. É um broncoespasmo, vai fazer o uso do broncodilatador. É um aumento do metabolismo, vai fazer o uso vai ter que sedar o paciente, vai ter que controlar. Várias coisas podem estar gerando esse aumento da demanda, do aumento do esforço respiratório
e que tem que ser atacado de acordo com os dados que você avalia. Depois que você define uma melhor hipótese, você define a melhor intervenção com comprovação científica e vai nela. Chegou a intervenção, você avalia para ver a resposta. E isso pode ser que seja uma conduta rápida, que tenha um efeito mais rápido, ou você pode demorar mais tempo, mas você está sempre correndo atrás de gerar a melhor conduta, gerando esses ciclos do DCTA, dados objetivos, causa, terapia comprovada e a avaliação contínua. É isso que você vai fazer você ter uma escolha real, identificar a causa. E não precisa ser eu preciso ter conhecimento do mais avançado. Começa com a base do conhecimento. A base é o mais importante. A base desse conhecimento de avaliação é o mais importante. É saber fazer como fazer uma ausculta correta, como avaliar um gráfico correto, como avaliar se o paciente está apresentando um sibilo expiratório com broncoespasmo, ou se o paciente está apresentando um ronco durante a inspiração, que é presença de secreção. Avaliar para ver se o paciente está apresentando, na palpação, o uso da musculatura abdominal. O básico. Eu vou ter que ver a monitorização gráfica, ver as aciclonias, também vai, mas comece com o básico. Comece com o básico. E isso daí vai começar você a criar essa bagagem para avaliar o caso concreto e, através de ciclos de desenvolvimento, conseguir gerar a melhor intervenção, treinando, simulando. E eu preciso investir em mim para ter esses conhecimentos e habilidades? Precisa. Investir tempo e dinheiro. Você tem que investir em você para gerar a melhor conduta, porque do outro lado tem um paciente. Do outro lado tem um paciente e você tem que fazer que o nível da fisioterapia suba. E para isso você tem que ter essas competências e habilidades e não cumprir tabela e não ficar no plantão como mais um profissional. Por isso que eu falei do começo da aula aqui, a importância do fisioterapeuta dentro da terapia intensiva. Se você soubesse a importância que você tem, você corria atrás de ser o melhor profissional dentro da terapia intensiva. O melhor fisioterapeuta dentro da terapia intensiva, que vai fazer o paciente melhorar, que vai modificar esse desfecho e transformar a fisioterapia na unidade que você está trabalhando. Aí umas pessoas vão dizer, Antônio, mas é o tempo que vai fazer eu ter essas competências e habilidades técnicas. Não é o tempo. Já conheci vários fisioterapeutas com vários anos de experiência que estão atuando aí dentro da terapia intensiva e não têm essas competências e habilidades para ser o fisioterapeuta de plantão, para avaliar e definir a melhor conduta através de um processo. Muitas vezes é no chute. E aí no chute você pode matar uma barata com uma bazuca. Como assim matar uma barata com uma bazuca? Já utilizei essa analogia em outros momentos. Você, para matar uma barata, você não utiliza uma bazuca. Você pisa em cima com um sapato. Na conduta certa, na dosagem certa, para gerar o efeito que você quer. Então, se tem um paciente que precisa fazer ventilação não invasiva, vai fazer ventilação não invasiva. Agora, se tem um paciente que precisa fazer ciclo ativo da respiração com Huff, você vai fazer ciclo ativo da respiração com Huff e não a ventilação não invasiva. Tem um paciente que precisa fazer um desmame prolongado com o treinamento da musculatura inspiratória, aumentando o tempo fora da ventilação mecânica, é um paciente. E vai ter aquele outro paciente que você precisa apenas desconectar do ventilador. Então, não queira matar uma barata com uma bazuca. Escolha a conduta específica para o caso concreto. Mais uma vez, não queira matar uma barata com a bazuca. Escolha a conduta específica para o caso concreto. A conduta que vai seguir nos princípios da bioética, ser a mais benéfica e a que não causa malefício. Que é a mais benéfica e a que não causa malefício. E isso que é o que faz o diferencial. O diferencial não é fazer algo, é fazer o que tem efeito. E saber o porquê está fazendo, e não por chute. Se fosse por chute, colocava qualquer profissional ali dentro da terapia intensiva e dizia, você tem essas 10 opções aqui para fazer, escolhe uma conduta e faz a conduta com o paciente. Não é dessa forma. Aprenda a definir a melhor conduta, desde a ventilação mecânica à mobilização do paciente crítico, desde uma intercorrência a alta, desde a admissão que o paciente está chegando. Várias histórias que eu já identifiquei a importância disso, que aconteceu comigo e acontece com outros profissionais. Trabalhando há 16 anos dentro da terapia intensiva, 16 anos, me formei em 2006, né? Então, já dá 16, né? Se estiver fazendo algum cálculo errado, me diga aí. Formei em agosto de 2006 e vários momentos, principalmente no começo, eu ficava suando na beira do leito. Suando, porque por eu ter esse perfil de responsabilidade, um perfil de querer gerar a conduta correta, de não fazer condutas que não têm efeito, isso me deixa triste, sempre de maneira íntegra, para gerar a melhor intervenção, eu ficava do lado do paciente e dizia, não estou fazendo e não está resolvendo o problema. Isso me deixava suave. Depois que eu consegui começar a colocar em prática essa metodologia de tomar a decisão, isso reduziu drasticamente. Eu tenho 16 anos de fisioterapia.
atuando e ainda tem momentos que sua na beira do leito? Tem. Por quê? Porque sempre aparece algo diferente, que você nunca viu. Então, já cheguei a trabalhar 80 horas de plantão. Era o Hospital Esperança, Hospital Miguel Arraes, Hospital São Salvador, aqui em Recife. Trabalhava 80 horas de plantão, além de atender pacientes home care e fazendo mestrado. Isso lá em 2010. Não sei como eu fazia. Até hoje eu tento me lembrar como é que eu fazia isso. Eu trabalhava em 3 hospitais, então dava 80 horas de plantão, era 3 plantões noturnos, fazia mestrado, estava abrindo uma clínica e atendia paciente de home care. Se você perguntar como é que eu conseguia fazer isso naquela época, eu não sei. Mas estava casando na época, isso era 2010. Então, tinha dia que estava no plantão noturno e o pé, lembro direitinho disso, apareciam umas bolhas no pé de estresse, né? Da plantão, paciente, tinha que pagar a conta de casamento e tudo mais, apartamento, por aí vai. Mas era um ciclo de desenvolvimento para atingir o objetivo. E mesmo assim, trabalhando várias horas de plantão, correndo atrás de desenvolver esse processo, em alguns momentos ainda tem aquele paciente que você fica em dúvida. E se eu tenho todo e ainda tenho esse momento, quando eu aplico o processo, aquele dúvida que aconteceu naquele paciente não vai acontecer depois. Por quê? Porque aí já entrou dentro dos meus scripts de conhecimento, o estudo científico que falam sobre essa capacidade de desenvolver raciocínio clínico. E é através do componente analítico e o componente de script. E você já ter o caso que você avaliou vai facilitar. Se a gente tem dentro do método fisioterapia intensiva, as discussões de casos, a resolução de casos clínicos para facilitar isso. Então, a pessoa já viu aquilo daquele momento, vai facilitar em outro momento. Então, coloque em prática a partir de hoje. Se estiver assistindo do plantão, se você estiver assistindo em algum local no hospital, comece a ter um método de tomada de decisão. Ah, Antônio, mas ninguém me ensinou, não me ensinaram na pós-graduação, não ensinaram na graduação, ninguém me chegou na minha mão e disse, você está aqui acompanhando a gente, você assistiu a aula aqui, e sabe que você vai, primeira coisa, começar dados objetivos. Depois, identificar a causa. Não queira só ir no ventilador. Todos os dados que sejam necessários. Vai identificar todos os dados necessários. Depois vai na causa. Qual é a causa? Vai correr atrás da causa. A causa pode ser simples, a causa pode ser um filtro encharcado, a causa pode ser um sensor que está desconectado, a causa pode ser uma dor que o paciente está, pode ser uma febre. Você vai nas coisas mais simples primeiro. E aí depois que você foi na coisa mais simples primeiro, você, qual é a outra coisa que pode estar causando aqui? Qual é a outra hipótese? Porque não reverteu com isso daqui. Vamos nessa segunda hipótese. Aí uma telectasia, vamos realizar a conduta comprovada na telectasia. Conduta comprovada na telectasia, decúbito contralateral, uma terapia desobstrutiva e depois uma terapia expansiva. Simples, fui no simples. Ah, o paciente está fazendo uma sincronia de fluxo com duplo disparo. Vamos no mais básico. É febre, é acidose metabólica, é dor. Primeiro tem que corrigir o mais básico. Foi lá, corrigiu. Vamos ver agora com a ventilação mecânica. Aí eu vou ajustar agora com um controle melhor desse paciente. Não ficar correndo atrás quando você não tem essa base. Muitas vezes é só ventilação. Eu sei que muitas vezes é só ventilação, mas eu tenho que quebrar a ideia que é só ventilação. Muitas vezes é só com a ajuda da ventilação, mas muitas outras vezes não. E se você não tiver esse processo de tomar decisão, você não consegue entender isso. Então, pega a causa, depois vai para a terapia comprovada, depois avalia. E faz isso daí com o paciente. Isso é por onde começar. Como melhorar? Participa aqui você só vai encontrar esse conteúdo dessa forma aqui, dentro das aulas ao vivo, e de tempos em tempos eu abro uma turma do método fisioterapia intensiva, onde tem um acompanhamento individualizado, existe consultoria, existe todas as aulas, todos os conteúdos necessários para você ter esse conhecimento, desde o conhecimento teórico de avaliação, de fisiologia, fisiopatologia, de mecânica ventilatória, de nivelamento, da base da ventilação mecânica, a ventilação mecânica avançada, casos clínicos. Então, de tempos em tempos abre, no momento não está com turma aberta, e dessa forma você vai conseguir melhorar mais, se aproximando também de pessoas que já têm resultado, que já conseguem gerar esse resultado, também vai fazer você melhorar essa capacidade de definir a melhor conduta. E até onde fazer isso, definir a melhor conduta para o paciente, pode ser bom. Depois de tudo que eu discuti aqui, tem que ficar claro porque pode ser bom. Primeiro, porque você vai atender com mais qualidade. Segundo, porque você vai ser mais respeitado. Terceiro, porque você vai conseguir elevar o nível da fisioterapia em qualquer local que você esteja trabalhando. Ah, mas no meu hospital não dá, Antônio. Aqui o pessoal quer que a gente só faça as coisas que não é da fisioterapia. Comece dando o primeiro passo. A partir da manhã, no seu hospital, em vez de focar nisso, modifique sua mente. Eu agora vou entrar e ser o fisioterapeuta. Sem preguiça, correndo atrás de gerar melhor intervenção. Tanto nas condutas respiratórias, como na conduta de reabilitação. Vou me aperfeiçoar para saber fazer uma estimulação. Vou me aperfeiçoar para fazer um treinamento muscular respiratório.
vou me aperfeiçoar para progredir a reabilitação, vou me aperfeiçoar para saber resolver uma sincronia. E eu, dentro do meu plantão agora, vou chegar e definir a melhor conduta. Você vai ver com um plantão, no final do plantão, o pessoal já vai estar olhando para você diferente. No outro plantão, o pessoal, pô, essa pessoa mudou. No outro plantão, já vão, fisioterapeuta, ó, me ajuda aqui, esse paciente está mal adaptado. Em 20 dias, você já vai estar vendo o diferencial do pessoal chamando você para participar de paciente particular, discussão. Você começa a ser visto como um líder. Ah, não está dando certo, eu desisto. Não, é porque está faltando algo para você aperfeiçoar. Pode ser uma maneira de se portar, de argumentar tecnicamente, ter o momento certo de argumentar, a maneira de resolver o problema, se o problema você não está gerando resultado ainda. E isso você vai ganhando, praticando os ciclos evolutivos que eu sempre repito, de desenvolvimento do conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Então, seja um fisioterapeuta e modifique o desfecho do paciente dentro da terapia intensiva. Tenha um processo de tomar decisão e gere a melhor intervenção.